Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículo 15. Lembrando, enquanto os irmãos acham, lembrando a igreja, a nossa escola bíblica, para a glória de Deus, está uma bênção. Hoje foi ministrado de manhã aqui sobre disciplina. O irmão ministrou aqui, nós ministramos para os jovens. E domingo que vem, parece que vai continuar de novo a aula sobre disciplina. Convidamos aqui toda a igreja, os jovens, os irmãos, as famílias, venham. Domingo, 9 horas, escola bíblica sobre disciplina é o tema que nós vamos estar tratando aqui. Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 14, versículo 15. A parábola da grande ceia. Vamos lá. E ouvindo isto, um dos que estava com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos seus convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: Casei-me com minha esposa e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, e aleijados, e mancos, e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Irmãos, eu quero meditar com os irmãos nessa palavra, orando ao Senhor. Senti a direção de Deus para falar sobre os irmãos. O grande convite. Todos nós, recebemos grandes convites, convites importantes. Recebemos convites de pessoas simples, recebemos convites de pessoas graduadas, de belas posições social. Não importa, às vezes grandes convites. Qual é o valor que damos? As mulheres, por exemplo, ao receber determinado convite, ela já se preocupa. A roupa que ela vai usar, como ela vai arrumar o cabelo, qual é o calçado que ela vai usar. O homem já é mais simples, mais largadão, né? Uma camisa, uma calça, joga um blazinho por cima, ou então vai assim mesmo. O homem é mais assim, a mulher não. Além das vestimentas, ela ainda pensa nas joias.
qual é o brinco, qual é a pulseira, qual é o colar. O que vou eu usar? Os grandes convites, ele nos leva a pensar, leva a nos embelezar, a nos arrumar, a nos preparar. É verdade ou não? Nos leva, os grandes convites nos levam. E assim, socialmente, nós vivemos na terra. Na terra nós caminhamos. E socialmente nós temos esses pensamentos. Mas nessa noite, querido, por se tratar de um assunto que ele é mais do que terreno, ele é espiritual, ele é um convite que não vem apenas da parte humana, mas é um convite especial que vem da parte do Senhor, que vem da parte do Criador, daquele que fez o céu, fez a terra, daquele que fez o homem, desenhou o homem, com o seu dedo fez, aperfeiçoou o homem e soprou no homem o fôlego de vida. Esse convite, ele está sendo feito pela pessoa bendita do Senhor Deus, o Criador. E o Senhor Jesus é quem está contando essa parábola. O que é uma parábola? A parábola é a comparação, entre o físico e o espiritual. A parábola, ela é um meio, querido, de fazer um paralelo também para mostrar as grandes verdades, para transmitir as grandes verdades. Então Jesus, ele está numa casa, e ele está agora numa ceia, e alguém diz para ele, olha, um dos que estava com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Essa palavra, bem-aventurado, ela é mais do que feliz. Você já é feliz. Então, estar dentro do reino de Deus é mais do que feliz. Aí, no versículo 16, porém ele lhe disse, aí ele começa a contar a parábola, que um homem deu uma grande ceia, e o convite é para muitos. Na verdade, ele é para todos, independente de qualquer classe social. E ele começa a dizer no versículo 17, ele deu uma ordem ao seu servo, para ir aos convidados, e ele disse, vinde porque tudo está preparado. Qual era a ordem? Para os servos, olha, vocês vão e vocês digam, tudo está preparado. Nessa noite eu quero dizer para vocês que os servos aqui somos nós. Aqui nós somos os servos para dizer aquilo que o Senhor está dizendo. Vinde, porque tudo está preparado. Ele já preparou. A mensagem era essa. E a mensagem para os nossos dias, a mensagem para o momento é: tudo está preparado. Lembrando da ordem que Jesus disse, lá em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura, ensine a palavra, mostre a palavra, leve a palavra, transmita a palavra. Lembrando do item, nós somos servos, amém, queridos? Todos nós somos servos. Eu aqui sou servo de vocês, sou servo também do Senhor, servo da casa de Deus. Nós somos servos da seara do Senhor, todos nós. E como servos, nós temos que tomar a nossa responsabilidade. Todo servo, ele tem a sua responsabilidade.
Todo servo tem os seus cuidados. Todo servo tem o seu dono, tem o seu mestre, tem o seu cuidador. Aqui, querido, o nosso mestre é Cristo, aquele que cuida de nós. Ele é o nosso mestre, nós somos seus discípulos. Qual é a nossa função? Lembrando daquilo que Jesus nos ensinou. Em Lucas 14, 26, qual é a palavra que Jesus designa para os discípulos, os seus seguidores? Ele diz: se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filho, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Muitas vezes, nós, vivendo como servos, vivendo como cristão, abraçando a responsabilidade do servo, precisa tomar a cruz. Precisa abraçar a seriedade da palavra de Deus, sem mudar a palavra, sem torcer a palavra, sem desviar a palavra no sentido verdadeiro. Ela não pode ser mudada. Nós, como servos, devemos levar a palavra como ela é, estender o convite como Ele é. Amados, e muitas vezes nessa caminhada, os problemas chegam na vida de cada um. Tem hora que você se sente aborrecido, tem hora que você não é compreendido pela sua família, tem hora que você também não compreende as atitudes da sua família, porque você quer ser mais discípulo, você quer ser mais crente, você quer orar mais, você quer santificar mais, você quer ser um bom servo, levar mais a palavra. Nem sempre a esposa entende, nem sempre o marido entende, nem sempre o filho entende. E aí acontece o quê? O que Jesus está falando. Alguém se aborrece. Alguém pode dizer para você: por que você dedica tanto? Teu negócio é oração, teu negócio é ficar lendo a Bíblia. Eu fico olhando para você, você quer estar quase todo dia, você quer estar cantando em tal lugar, você quer estar em tal célula, você quer estar na igreja. Irmãos, que alegria você ver a tua família diante do santuário de Deus, erguendo as mãos e glorificando a Deus. Que alegria você ver teu filho dizer: meu coração é de Jesus. Todos nós deveríamos nos alegrar, mas às vezes nessa jornada, alguns de nós nos aborrecemos. Por quê? Porque às vezes falta compreensão. Eu quero com essa palavra aqui, irmãos, não sou a favor do fanatismo, mas sou a favor da devoção real. Sou a favor daquele que busca mais a presença de Deus, a soberania de Deus, a vontade de Deus, e que constantemente declara: venha a nós o teu reino. Aqueles que constantemente gritam: Senhor, venha o teu reino, que a tua vontade se cumpra na minha vida. Bendito é o Senhor. Nós somos a favor disso. Amados, então Jesus, Ele fala da responsabilidade daqueles que vão após Ele. E agora nós vamos estender o convite. Vinde. Jesus está dizendo: tudo está preparado. Nós vemos aqui um exemplo. A Bíblia fala que todas aquelas pessoas
que receberam o convite, ele cita aqui um grupo de empresários. Na hora da ceia, né, quando tudo estava preparado, no versículo 18 diz: todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: eu comprei um campo. Olha, eu comprei uma fazenda, eu vou para a fazenda, eu vou cuidar da fazenda. Eu tenho uma fazenda, eu não tenho tempo para isso. Eu não posso parar, eu tenho que cuidar da minha terra. Eu comprei um campo, e eu vou cuidar do campo. E o outro? O outro diz: olha, eu comprei 5 juntas de boi. Eu comprei 10 bois bom, 10 bois carreiro. Naquele tempo, 5 juntas de boi, amados, dava para fazer um bom transporte. Era transportado pelos animais. 5 juntas de boi dava para arar muita terra. A pessoa poderia ser um bom agricultor. Ele poderia produzir muito. Então, eu tenho uma fazenda, o outro, eu tenho 5 juntas de boi, eu tenho muitos negócios, eu vou cuidar dos meus negócios. Mas o interessante é que todos querem ir bem, não é verdade? Sim ou não, irmãos? Todo mundo quer ir bem. E quem é que nos dá a oportunidade de ir bem? É Deus. Como dizia a simplicidade da minha avó, ela falava assim: meu filho, o pouco com Deus é bastante, mas o muito sem Deus não é nada. Mas o nosso pouco com Deus vale muito. Todo mundo quer ter a bênção de Deus, mas é necessário ter a responsabilidade do compromisso. É necessário ter a responsabilidade de abraçar o compromisso da cruz. O pecado não é ter. O pecado é valorizar o que tem mais do que Deus. O pecado é dar prioridade àquilo que se conquista mais do que a prioridade a Deus. Isso é o problema. Esse é o nosso problema. E era o problema nos dias de Jesus, como nos dias de hoje. Então, se eu perguntar aqui, quem quer ter Deus como seu sócio? Todo mundo, Quem quer a cruz de Jesus? Quem quer o compromisso com Jesus? Quem quer fazer uma aliança com Ele? Quem quer assumir a responsabilidade de servo? Tanto para receber a mensagem, como para transmitir a mensagem. Sociedade, aliança, entrega. Aqui nós vemos fazenda, nós vemos bois, mas Jesus também, além das 5 juntas de boi, ele diz que alguém recebeu um convite. O versículo 20 fala: e o outro disse: casei-me com minha esposa, portanto não posso ir. Eu me casei, eu tenho que cuidar agora é da minha família, eu preciso cuidar da minha família. Ótimo, precisa mesmo. É um dever do homem zelar da mulher, é um dever da mulher zelar do homem, é um dever do casal planejar os filhos, é um dever do casal planejar a família, é um dever, mas esse dever não pode estar longe dos planos de Deus, da vontade de Deus.
pode-se ter uma casa, mas sem Deus pode não ser um lar. Pode morar numa choça e pode ter Deus como Senhor do lar, e realmente ali pode-se ter um lar. Por quê? Porque ali tem Jesus, ali tem temor, ali tem respeito, ali tem oração, ali tem comunhão, ali tem o Espírito Santo. Amados e queridos irmãos, a vida de um homem não consiste naquilo que ele possui. Por exemplo, o que Jesus fala em Lucas, capítulo de número 12, Lucas 12, versículo 15. Jesus disse assim, e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, folga-te. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Olha aqui, não é pecado você ter, não é pecado, mas é um grande problema ser avarento. É um grande problema dizer, eu sou o cara. É um grande problema bater no peito e falar, eu sou o cara. Eu tenho, eu posso, eu comando. Louco. Aqui na igreja, nós entre os amigos, meus amigos de pescaria, nós sempre brincamos. E aí, você não vai mudar o carro? Não, estou com um propósito aí de fazer outra coisa. Aí logo eles dizem assim, fica aí guardando, o outro não está nem aí. O outro, a hora que ele chegar, primeira coisa, muda a cor dessa casa que eu não gosto. Vamos trocar esse guarda-roupa? A gente sempre brinca com os irmãos. O outro, e todos nós somos mortais. E às vezes, queridos, nós ficamos assim, como se toda a nossa segurança estivesse aonde? Nos bens, na posição social, como se isso fosse uma fortaleza, como se isso fosse um grande alicerce. Sim, isso pode te dar uma condição de vida melhor. Nós não somos ignorantes para dizer que essas coisas não geram até um certo conforto melhor, mas não é a base de toda alegria, de toda segurança, de toda felicidade. Não é a base. Isso tudo sem Deus não é alicerce, não é segurança. O que verdadeiramente nos traz segurança é a gente estar em
conformidade com o chamado que Deus tem para cada um de nós. É estar em conformidade com esse convite. Vinde, venha para a grande ceia. Estar em conformidade, se preparando para essa grande ceia. Se preparando, como se você estivesse querendo o melhor vestido, o melhor terno. Eu quero me encontrar com Deus e eu preciso adquirir vestes espirituais. Quais são as vestes? Eu preciso da cobertura do sangue de Cristo para a minha vida. Eu preciso estar numa aliança com Jesus. Eu preciso ter as vestes de salvação. Eu preciso aceitar a graça de Cristo. Eu tenho que estar vivendo a graça de Cristo. Eu preciso me assentar com Cristo, eu preciso estar perto de Cristo, eu quero que Cristo esteja perto de mim. Essa é a base de tudo. Irmãos, o apóstolo Paulo disse, se nós esperarmos em Deus só nessa vida aqui, nós seremos os mais miseráveis. Se as pessoas esperam só na base do poder, somos os mais miseráveis. Nós temos que entender que aqui na terra, cada um de nós, temos um tempo, temos uma oportunidade, tudo passa, tudo chega ao fim. Fulano passou, como eu estou passando, como você está passando. E eu quero que você reflete nessa noite. O que você tem valorizado? Às vezes você está preocupado com a tua casa, mais do que a vontade de Deus. Às vezes você está preocupado mais com o teu namorado com o plano de Deus para a tua vida. Você às vezes está mais preocupado com a tua empresa do que o que Deus tem para você. Você está mais preocupado às vezes com as ofertas e com aquilo que rola em volta de você do que com o próprio propósito de Deus. De que me adianta ter e eu não ser? O importante não é eu ter, o importante é eu ser servo. O importante é eu ter Deus como meu Senhor, como a Bíblia fala lá em Mateus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, você vai trabalhar debaixo da bênção de Deus. As demais coisas, você vai lutar e vai conseguir. Se você anda num carro velho hoje, não significa que você é mais miserável que os outros. Como está a sua alma? Como está? Jesus chamou esse milionário aqui de louco. Porque Jesus estava mais preocupado com o que estava no interior dele. E não no que ele tinha. Riqueza, o que é riqueza para Deus? As ruas do céu são de ouro, seus muros são de jaspe, seus rios são de cristais. Sabe, querido, isso faz diferença na nossa vida. O convite de Jesus para nós é um convite que nos leva a pensar mais alto. É um convite que ele não pode ser um convite superficial, olhar para esse estacionamento, agora, no século 21, e dizer que aqui fora tem 100 e tantos carros estacionados. Se fosse na época que eu era menino, esse estacionamento estaria tomado por charretes e cavalos. Tem alguém aqui da minha idade que lembra dessa época? Ah, tem uns par de conterrâneos aí. Isso, pode erguer a mão e fazer assim, igual eu. Isso. Eu ia no casamento, eu tinha que achar um lugar para amarrar meu cavalo. Entendeu? O tempo muda.
Hoje os nossos cavalos são de bronze. Está lá os pistão lá fora. Né? O combustível hoje não é capim, é feito de cana. Mas naquela época, vamos, né, irmão Luiz? Vamos para o casamento, onde o espetinho era de bambu. O espetinho era feito de bambu, com os pedacinhos de carne. E a guaraná era colocada na paia de arroz, porque não tinha geladeira. Para cada tempo, uma história. Mas quem tinha um bom cavalo marchador, colocava nele aquelas argolas bonitas, né? As vaidades sempre existiram. Como hoje você tem um carro aí, né? Rodinha rebaixada, liga leve. Naquela época a gente tinha um cavalo bom, chamava peiteiro, umas argolas bonitas. E a gente ia, né? Para as festas, aquele cavalão marchador. Quem tinha? Quem não tinha ia de a pé. E às vezes o sapato ainda estava furado, queimava tudo o pé na sola, na areia quente. Essa é a nossa vida, irmãos. Sabe? Hoje não, hoje nós andamos de carro, banco de couro, ar-condicionado, hino. Se não quer pôr hino para todo mundo ouvir, põe o foninho no ouvido. Olha que chique. Tem o tempo. Para tudo há um tempo. Esse é o teu tempo. Você é jovem? Você quer casar? Você lembra da parábola das 10 virgens? Que acendeu as lâmpadas lá e estava procurando? Acende a luz da tua vida. Presta bem atenção com quem você vai casar. Mas não deixa o plano de Deus de fora. Não deixa o convite de Jesus de fora. Não sai por aí desesperado. Você está casado? Você não pode procurar mais. Essa lâmpada aí não é para procurar mais ninguém. Você já encontrou. Então agora, você só tem que fazer essa luz que está aí perto de você brilhar. E Deus tem que ser o centro do culto. Deus tem que ter o seu centro do lar. Quem concorda? Jesus é o centro do lar. Esse é o convite. Sabe, queridos, Jesus chamou essa classe de pessoas. Aqui está parecendo que Jesus só chamou pessoas importantes. Não. Para Deus, todas as pessoas, criaturas da face da terra, são importantes. Todas. Jesus, após ter chamado esse grupo de pessoas, e eles disseram, olha, me tenha por escusado. Ele estava dizendo assim, me deixa eu de fora, me dispensa, deixa eu dispensado, estou dispensado desse convite. Por quê? Porque eles não queriam assumir esse compromisso, porque a preocupação deles era material, é física. Mas nessa noite, em nome de Jesus, maior do que todo o céu e toda a terra é o Senhor e a sua palavra. Jesus disse, o céu passa, a terra passa, minha palavra permanece e Deus permanece para sempre. O ouro e a prata, a traça e a ferrugem corrói. Porém, o tesouro preparado. Lá ninguém mina, lá ninguém rouba, lá ninguém entra. Nem os caras de Brasília conseguem. Entendeu? Nem eles dão conta. Lá, o soberano, Rei dos reis, o maior governo é Jesus Cristo. Então é lá. Eu quero que teu coração nessa noite pense nisso. Eu quero ajuntar. É lá. É lá que eu quero ajuntar para as minhas moradas eternas. Agora Jesus, Ele ama todos. Nós vamos aqui concluir essa palavra. O servo chegou no seu senhor e disse assim, Senhor, eles disseram assim, me tenha por dispensado. Aí, o dono ficou irado, sabe?
A Bíblia diz aqui que ele ficou indignado. O Senhor ficou indignado. Talvez você pergunte assim: poxa vida, se a parábola faz nessa figura, a figura de Deus, então Deus se indignou? Sim. Por quê? Porque o investimento de Deus é alto. Você já parou para pensar, meu irmão, se você acha que os seus investimentos são altos? Eu gostaria que nessa noite você aqui fizesse uma análise nos investimentos de Deus. Quais são os investimentos de Deus? Primeiro, muito amor. Amar um cara igual eu, talvez você ainda seja melhor do que eu, mas Ele te ama. Com todos os nossos defeitos, Ele nos ama. E você sabe que, por nos amar, qual foi o investimento que Ele fez? Ele enviou seu Filho. Ele enviou Jesus. Sendo Deus tão rico, dono do ouro, dono da prata, do Senhor é a terra, toda a plenitude da terra, para conquistar e pagar o preço do resgate do homem perdido. Qual foi o investimento de Deus Pai? A doação do próprio Filho. E Jesus se fez carne, o Verbo se fez carne, Jesus se fez homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, e Ele tomou o nosso lugar. Então o investimento de Deus é alto. Por quê? Porque Jesus deixa a glória. Jesus, que participou de toda a criação do céu, da terra, Ele se tornou humano. Para quê? Para tomar o nosso lugar. O investimento de Deus não é prata, não é ouro, é sangue por sangue. É vida por vida. Então o negócio não é só os presentinhos que a gente dá para Deus. Eu quero que você entenda essa mensagem claramente nessa noite. Deus não se vende. Deus não é Deus de troca. Deus não é um Deus que alguém dá esse carro de presente para Deus. Ele vai dar um melhor. Deus não se vende. Deus, Ele é santo. O homem perdido, Ele pagou sangue por sangue. O homem perdido não é redimido, como Pedro diz, por ouro e prata, mas pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. O investimento de Deus é alto na sua vida. Por isso o grande convite está aí. O grande convite está aqui para cada um de nós. O grande convite para abraçar a cruz. O grande convite para, nos momentos de conflito, entender a família. Nos grandes momentos de conflito, procurar pacificamente, como a Bíblia diz, bem-aventurados pacificadores. É buscar a pacificação da família, é buscar entender quem está sofrendo, quem está sendo prejudicado. É naquele momento de conflito, querido, todo ser humano é maior de qualquer bem. Todo ser humano é maior de qualquer fortuna. A Bíblia diz que vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Você entende? Então, querido, é precioso. Infelizmente, a terra está sendo destruída por ganância. A terra está sendo destruída, meus amados irmãos. Rios, todas as florestas, campos. O homem está morrendo
muitas vezes pela química, e muitos não se importam, porque o importante para eles é cuidar dos seus bois, é cuidar do seu gado, é cuidar das suas fazendas, é ajuntar os seus celeiros. Ele não está se preocupando com seu vizinho, com seu amigo. O negócio dele é engordar, é ter, não é ser, é ter. O importante é ter uma igrejona. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, mediante o simples conhecimento da Bíblia, Deus está mais preocupado com você do que aquilo que você tem. Deus está preocupado com você. O que é que você tem? Seus diplomas? Não interessa se você é juiz, advogado, médico, se você é servente de pedreiro. Deus está preocupado com você, cara. É você. O que é a posição social? Médico, Jesus é por excelência. Advogado, ele é advogado do pecador. Juiz, vai julgar o céu e a terra. Tem gente que quer ser maior que Jesus Cristo. Tem pastor que quer ser mais glorificado do que Deus. Tem gente que coloca mais a igreja do que o nome de Jesus. E eu dou uma palavra para você aqui nessa noite: esqueça a parede, glorifica Jesus. Tenha mais amor em Jesus do que na denominação. Deixa um pouco a religião, se aproxima de Deus. A minha religião, que religião? Deus. Foi Ele que veio, Ele que morreu, Ele que ressuscitou, Ele que comprou, Ele te resgatou. Então o louvor é para Ele, a glória é para Ele. Paulo diz: pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são aqui da terra. Com essa palavra, quero dizer para você: trabalhe, lute, seja honesto, estude, procure tirar notas boas, procure fazer o melhor. Mas Deus, Jesus, a palavra, seja o centro da tua vida. Que ela seja o farol da tua vida. Porque se você perder esse farol, você perdeu tudo. Ei, se você perder esse farol, essa brecha que Jesus abriu, perdeu tudo. Não pode. Olha, irmãos, concluindo, Jesus chamou uma classe, mas ele ficou indignado, porque disseram: deixa eu dispensado, eu não tenho tempo, escusa-me, me dispensa. Ele disse para o seu servo, olha o que ele diz, versículo 21, e voltando aquele servo, disse estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignado disse: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz para cá. Quem? Traga os pobres. Me traga os pobres aqui. Me traga os aleijados. Me traga os mancos. Me tragam os cegos. Me tragam. Sabe por quê? No versículo 13 de Lucas 14, Jesus tinha ensinado: quando vocês fazerem uma festa, quando vocês fizerem aí uma obra tão linda, versículo 13 ele diz: mas quando fizeres o convite, chama os pobres, aleijados,
mancos, cegos. Sabe por quê? No versículo 14, vocês serão bem-aventurados, vocês serão mais felizes, porque eles não têm com quem recompensar. Eles não têm como retribuir. Sabe, irmãos, essa classe de gente, o pobre, o aleijado, o coxo, o manco, eles eram rejeitados, eles eram jogados fora, eles não eram amados, eles eram esquecidos. Os judeus, as elites, não se assentavam com eles, mas o amor de Deus é perfeito. Eu quero que você pense nisso. O amor de Jesus é perfeito. Ele quer o coxo, Ele quer o desgraçado, Ele quer o ferrado, Ele quer aquele abandonado, Ele quer o acamado, Ele quer o ferido, Ele quer o machucado, sabe, aquele desvalido, aquele pobre arrebentado, excluído de toda a sociedade. Jesus quer ele. E Deus quer que ele esteja à mesa, comendo junto, igual quem tem junta de boi, igual quem tem fazenda. Jesus quer a mesa, todo mundo. Aliás, pensando bem, o grande convite não exclui ninguém. O grande convite não deixa ninguém de fora. Deus quer todos. Porém, só ficará de fora aqueles que disserem: escusa-me, me dispensa, eu vou cuidar das coisinhas do mundo, eu vou só ter compromisso com as coisinhas aí fora, com o Senhor de vez em quando. Beleza? Me tenha por dispensado. Jesus contou uma parábola, porque ele queria contar uma grande verdade. Para quem sabe ler, está entendendo o que eu estou falando? Então pensa, Jesus é maior, não exclui ninguém. E esse é o momento que eu quero orar com você. Porque os servos voltaram para o Senhor e disseram assim: Senhor, fomos por todos os lugares, mas ainda tem lugar. Ainda existe espaço na casa. Não acabou os espaços. Vai lá. Obriga eles a entrar. Não é na força do braço, mas vai lá. Incentiva eles. Dá uma incentivada. Motiva a fé deles. Acrescenta, procura motivar a fé. Eu gostaria que você motivasse a sua fé nessa noite, irmão. Eu gostaria que você tivesse uma fé motivada. Eu gostaria que nessa noite você mudasse um pouco, quase totalmente, a tua visão e focar. Deus tem um plano para a minha vida. E Deus tem algo preparado para mim. Deus tem um lugar que Ele preparou. E o meu foco é Deus. Deus é Jesus, é a palavra. Eu vou viver, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou completar a obra que Deus tem colocado na minha vida. Mas por onde eu passar, eu vou estender esse convite. Eu sou um convidado e também quero levar muitos comigo. Você entende? Eu quero que você esteja motivado. Motiva.
Ninguém leva ninguém para o céu na força do braço. Mas quando uma fé motivada, acesa na alma, que grita: Deus, eu preciso de Ti. Eu quero o Senhor. Tu és meu Pai. Viver. É viver isso. É estar diante de Deus. Eu vou alimentar, Ele está na mesa. Eu vou praticar um esporte na academia, Jesus, o Senhor está aqui comigo. Eu gosto de jogar futebol. Jesus está comigo no campo. Sem palavrões, né? Sem as imundícias. Vivendo como servo, abraçado com a cruz, motivando a fé dos amigos. Ei, amém? Vamos ficar em pé? Nós vamos orar. O grande convite. Um grande convite de Jesus. Para estar à mesa. Que honra. Que honra quando você recebe um convite. Senhor, doutor, fulano de tal. Você se sente honrado. Qual é a honra que você sente por ser convidado por Jesus? A honra daquele que fez os céus e a terra falar aos teus ouvidos e dizer: vinde como está. Vinde a mim, cansado, oprimido e sobrecarregado. Vinde, tome de graça da água da vida. Venha, eu já preparei tudo. Oh, meu irmão, Jesus quer você. Está chamando cada um de nós. Fecha os teus olhos um pouquinho. Olha para dentro da sua alma. Olha para dentro de você agora. Você precisa, eu preciso, nós precisamos. Independente da classe social, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Jesus. Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Essa semana, eu estava deitado, dormindo, e acordei de madrugada. Quando percebi, estava zonzo. E aí, eu tive que levantar da cama bem devagarzinho. E meu coração estava super acelerado. Mas eu estava dormindo e acordei desse jeito. E aquele coração acelerado, parece que ele ia sair para a boca, batia muito forte. E eu grudei as duas mãos assim no lençol. E eu falei: Jesus, será que é agora? Misericórdia, Senhor. Ainda quero fazer alguma coisa. Mas a primeira coisa que eu pensei foi na morte. Aí fiquei quietinho, até passar. Passou. Aí levantei, tomei água, estiquei os braços, estava livre novamente. Mas sabe, querido, naquela hora, eu pensei profundamente: será que é agora? Ô Senhor, nós precisamos estar preparados. Se Deus pedir a tua alma, ei, preparado. Amém?
com os olhos fechados, nessa noite. Quantos aqui querem entregar a vida a Jesus? Erga sua mão para Deus. Nossos olhos estão todos fechados. É Deus que quer ver a sua mão. Você sabia que o teu compromisso é você e Deus? Seu pai e sua mãe não te salvam. É você e Deus. Você quer entregar a tua vida a Jesus? Levante a sua mão agora. Isso, pode levantar. Levanta. Faça uma entrega para Jesus nessa noite. Fale com Jesus. Nessa noite, convida Jesus para ministrar teu coração. Reconheça Ele como Rei, como Senhor, como Salvador, como o único Salvador da alma. O Cordeiro de Deus que morreu pelo pecado. A entrega sua nas mãos de Jesus. Isso, fica com as mãos levantadas. Todos vocês que com as mãos levantadas estão entregando a vida a Jesus nessa noite, permaneça. Agora você que quer renovar a tua aliança com Deus, você que quer renovar a tua aliança com o Senhor, levante a tua mão. Isso. E diga: Senhor, eu quero renovar. Eu quero ter o Senhor como prioridade na minha vida. Eu quero orar com vocês agora. Aleluia, Espírito Santo. Com as mãos erguidas, declarando: Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tua palavra nessa noite foi pregada, meu Pai. O Senhor é o dono da seara. O Senhor é o pastor das ovelhas. E cada mão que agora está levantada, está declarando, meu Deus, que quer um compromisso com o Senhor, que quer um compromisso com a Tua palavra, que está reconhecendo o Senhor como Salvador, aquele que ressuscitou. Oh, aleluia! Essas mãos erguidas, Senhor, é uma declaração, dizendo, clamando pela manifestação do perdão, da reconciliação, da graça do Senhor, meu Deus. Ministra agora, meu Pai, cada pessoa que aqui está, aleluia. Ministra, Espírito Santo, passa, visita o íntimo da alma, toca no Espírito e marca, separa para o Senhor, meu Deus, aleluia, em nome de Jesus Cristo, todas essas almas que aqui estão, sejam marcadas pelo Senhor, pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor, em um nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito. Todas essas vidas te pertencem, meu Deus, que elas sejam separadas, seladas e guardadas pelo poder do Teu sangue, na aliança com o Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Dê um aplauso a Jesus. Oh, aleluia! Glória ao Santo dos Santos, aleluia! Aleluia! Glória a Jesus.